O tema da mensagem de hoje é restaurando alianças e fechando as brechas. Repita comigo: irei restaurar a minha aliança, e fecharei as brechas. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e ao que rachar lenha, expõe-se ao perigo. Amém? Repita comigo: tudo que é ensinado, ordenado, e eu faço ao contrário, há uma brecha na minha vida. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: começou a entender já? Deus amado, Ele é um restaurador de brechas. Um homem que anda em santidade, ele sabe que as brechas são portas de entrada para todo tipo de malignidade. Amém? Ou seja, quando eu tenho a minha vida em santidade com Deus, em comunhão com Deus, eu procuro não abrir brecha, porque a brecha que eu abrir vai romper a minha aliança com o Pai. Amém? Nós estamos numa época de inverno. Aí você está lá na sua casa, bem quentinho, de repente você deixa uma fenda, uma abertura, uma brecha na janela. E aí você passa a noite, de repente você está aquecido, quando você menos espera, começa a entrar aquele vento frio. E às vezes você está dormindo, está impossibilitado, porque o sono é tão pesado e não consegue acordar, mas o seu corpo começa a sentir que apenas uma abertura na janela, na porta, talvez uma fenda na parede, é que está causando todo este mal. De repente de manhã você acorda e fala: nossa, eu estou com uma dor nas costas, eu não sei de onde veio. É de uma brecha que foi aberta. Preste atenção no que eu vou te dizer hoje, e hoje eu vou ser muito direto no que vou falar. Amém? Não terei papa na língua, como eu nunca tive. Mas para que você entenda da melhor forma, brecha é aquilo que nós fazemos diante de Deus, desobedecendo uma ordem, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ministério. A brecha, ela nunca é bênção. Exemplo, se um dia você fosse comprar uma aliança, e você falasse assim: olha, eu quero uma aliança, e te apresentasse uma aliança como essa, dizendo: olha, a diferença é de 10% mais barato, você compraria alguma coisa do tipo? Porque a aliança não tem emenda. O que você poderia fazer com isso aqui é colocar talvez uma pedra, pode deixá-lo, deixa à vontade. É colocar uma pedra e aí seria um anel, né? Fecha ali com uma pedra, alguma coisa parecida, seria um anel. Anel não tem o mesmo valor de uma aliança, valor sentimental. Amém? Anel, ele pode ter um valor até maior no sentido financeiro, mas a aliança, ela representa aquilo que o anel não consegue representar. Tem muito crente que tem anel com Deus e não tem aliança. Tem muito crente que tem anel com Deus e não tem aliança. Como assim, pastor? Está na igreja, está no trabalho, está na família, mas tem uma brecha, tem uma fenda, tem algo no meio ali que está atrapalhando. Deus quer te abençoar, você tem orado e por muitas vezes você fica de cabisbaixo, caído, triste, chateado, angustiado, e você diz assim: meu Deus, eu não sei de onde vem. Da brecha que está aberta, e você vai entender quais são as brechas nessa noite. Brechas, amados, são buracos em nosso muro, por onde a serpente pode entrar. Amém? Um servo de Deus é aquele que interrompe a ação do inimigo. Um servo de Deus é aquele que diz assim: olha, se aqui é uma brecha que eu deixei aberta, e isso vai interromper a bênção de Deus, a unção, sabe, a graça de Deus, eu vou fechar. Por que eu vou deixar aberto? Se você tiver uma casa e tiver de mudança por algum tempo, normalmente as pessoas cobrem os móveis com lençol, porque por uma pequena brecha que tiver, e precisa ter até para entrar ar, entra poeira e entra todo tipo de coisa. Às vezes você vai naquelas casas, aqueles apartamentos que aluga na praia, ele está lá 3 meses fechado. O
Quem saiu de lá, o último, limpou, deixou tudo limpinho. Quando você volta, tem poeira. Fala, por onde que entrou? Está tudo fechado. A janela está fechada, todos os vidros estão fechados. A única coisa que está aberta é uma pequena fenda debaixo da porta. Aquela pequena fenda debaixo da porta, entra poeira, entra sujeira, entra inseto, invade todo o ambiente e chega até nos quartos. Talvez você diga assim, pastor, a brecha na minha vida ela é tão pequena que acho que Deus nem olha para isso. É melhor que ele não olhe mesmo, porque se ele olhar ele vai querer fechar e quando Deus fecha dói. Amém? Primeiro, o que se constitui numa brecha? Letra A, o pecado. O pecado são etiquetas do mundo espirituais que vai fechando todo o seu corpo, começando pelo rosto, vai pelos olhos e passa ao corpo inteiro. Fica igual a múmia, amarrado, preso, não consegue andar, não consegue prosperar, não consegue caminhar, por mais que tenta. Tem gente que luta e não consegue sair do lugar. Tem gente que trabalha, que corre e não consegue fazer nada, por quê? Porque existe brecha. E a brecha do pecado, amada, é a brecha mais larga que tem. Amém? O pecado é a porta que entra todo tipo de mal. Porque quando nós estamos em pecado, a nossa terra está seca, e terra seca é lugar de enfermidade. A Bíblia diz que os céus se fecham com o pecado. O diabo ele entra e domina, ele impõe as suas leis e traz a destruição através desse pecado. Amém? Essa brecha precisa ser fechada. E como nós fechamos em relação ao pecado? Através do arrependimento e do perdão de Deus. É exercendo a confissão para que a gente possa ser liberto. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é sarar a terra? É trazer de volta aquilo que lhe foi roubado, é trazer de volta aquilo que lhe foi tirado. Perdoar os nossos pecados é o Senhor levar ao mar do esquecimento. Há muitas pessoas que ouvem cada ministração, entra num ouvido, sai pelo outro, e você está morrendo, sabe? Você voltou para o final da fila, a tua vida não anda, você está amarrado, a tua prosperidade não chega, a tua cura não acontece, e você a cada dia tem ficado mais frustrado. Até quando vai manter esta brecha aberta? Até quando vai manter esta porta reganhada? Para que o inimigo entra, deita e rola, ri da tua cara, e você diz, eu não sei o que está acontecendo. Sabe, porque o pecado bate a sua porta e você está de mão dada com ele. Amém? Às vezes nós não estamos em pecado, mas o que acontece? Às vezes nós estamos em rebeldia, que também é pecado. Você não está traindo tua mulher, nem o teu marido, você não está fazendo nada que aparentemente as pessoas imaginam que pecado são só essas coisas grandes, não é? Mas quando nós estamos na igreja e nós não obedecemos o que é ministrado, o que é ensinado, o que é liberado, a brecha é aberta, e quando ela é aberta, todos perecem. Eu vou te dar um exemplo. Pai que cobre brecha dos filhos, toda a casa perece. Pastor que cobre brecha de membro, a igreja inteira perece. Amém? Brecha é como uma enfermidade, ela precisa ser curada, porque todos que tiver à volta vai sofrer. Eu estou cansado de ver pais cobrindo as manias dos filhos. Não, mas é criança, não, mas é adolescente, não, mas não quer fazer, não quer saber. Amanhã depois não sabe por que a maldição chegou na tua casa, por que as portas foram fechadas, porque às vezes a gente quer fazer vontade de filho, vontade de marido, vontade de esposa e não faz a vontade de Deus. Porque quando o Senhor nos chama para a responsabilidade, Ele não quer saber se você aceita ou não aceita. Tu és chamado de Deus e a tua obrigação é dizer, eis-me aqui, Senhor. Tem coisa que Deus nos manda fazer que a gente não está muito afim, não é verdade? Imagine Jonas, o Senhor mandou ele ir para uma cidade como Nínive. Era a mesma coisa do Senhor falar, olha, vai lá nos Estados Unidos pregar para o Barack Obama. E dizer que se ele não tirar o exército dele, sabe? Lá das terras, fulana de tal,
Deus vai acabar com ele e todo o seu exército. Ele era homem de Deus, ele teve medo. Às vezes a gente quer camuflar, quer fechar os olhos. O Senhor está te dizendo, abra o olho enquanto há tempo. Porque você pode ser uma bênção, mas o teu marido não é. A tua esposa talvez não seja, os teus filhos não estão sendo. E você está fingindo que nada está acontecendo. Como que Deus vai restaurar e restituir quando nós não damos ouvido? Amém. Uma vez eu orando, falando com Deus, eu disse, Deus, por que fulano, ciclano, beltrano, né? Ora, a gente impõe as mãos, mas parece que a coisa não vai. O Senhor diz, porque há brecha, e aonde há brecha, não há bênção. Amém, irmão? Um copo como esse tiver uma rachadura, sabe o que vai acontecer? Eu posso ficar dias, noite, enchendo, por essa rachadura vai vazar. Rachadura é uma brecha, amém? Vai embora. E Deus não derrama a sua glória para que seja derramada e escoada para ir para o lixo ou para o bueiro. Ele quer derramar e permanecer, e você usar, usufruir. É assim que é a bênção de Deus. Mas se Ele continuar derramando, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos perceber. Então Ele cessa, fecha a torneira da bênção. Porque enquanto você não fechar a brecha, nada vai acontecer. Todo mundo pode orar por você. Todo mundo pode impor as mãos, pode fazer o que for. Se a brecha não estiver fechada, você não caminha, você não anda. Letra B. Tocar no que é sagrado com irreverência. A brecha, amado, para que possa ser restaurada, nós precisamos mudar a história. A Bíblia fala no livro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, eu não coloquei esse texto, só vou fazer um comentário, de quando eles estavam carregando a arca, havia um jovem chamado Uzá. E esse jovem, quando viu que a arca estava prestes a tombar, ele coloca a mão, irreverentemente, porque a arca representava a santidade de Deus, a aliança de Deus, e não era qualquer pessoa que tocava na arca. A arca, ela era um instrumento de Deus e sagrado para a época. Para quê? Para que somente pessoas consagradas pudessem tocar. A arca representa a casa de Deus, a aliança com Deus. Qual era a finalidade da arca? Ficava num lugar chamado Santo dos Santos. Então esse lugar era dividido em 3 partes. Era o cenário, que era o local onde ficavam as pessoas, o lugar santo, o santíssimo lugar e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde ficava a arca. Só o sumo sacerdote entrava naquele local. E todo o sacrifício que era feito, o que o sacerdote fazia? Pegava parte daquele sangue, sabe? E começava a ministrar naquela arca, representando Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Quando essa arca ela era tirada de um local para ir para outro local, tinha todo um ritual. Era só as pessoas habilitadas para aquilo. Amém? Às vezes as pessoas entram na casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Hoje nós tivemos uma reunião com os adolescentes aqui, pré e adolescentes, e já foi colocado desde hoje. E vou estar falando, aproveitando a palavra, para estar conversando a respeito do assunto que foi falado. Tinha alguns pais aqui, porque tá uma coisa, irmão. Quem olha para a igreja parece que mais parece um desfile de moda do mundo do que propriamente uma igreja. Alguns adolescentes que tiram foto, e eu vi hoje não, ontem no Facebook, sabe, uma pré-adolescente daqui da igreja, com um short, eu chamo aquilo de roupa de botijão de gás, porque parece um short de negócio, sei lá o nome daquilo, se é babado, o que é aquilo. Aqui, irmão, eu não sei o nome daquilo, me falaram que é corpete, colado, preto e a parte de cima bege. Essa pessoa sabe de quem eu estou falando. Numa posição com o celular, que é posição, desculpa a minha expressão, de rapariga, não de uma crente. Sabe? Das supostas cachorras, como o mundo diz. Agora, como que eu posso, sabe, ter no Face da igreja uma pessoa
ligada à igreja, e as pessoas olham e falam, nossa, olha só os membros dessa igreja, parece um bando de cachorra, como diz o mundo. A Bíblia diz que nós temos que ser diferente, e se a tua vida não está caminhando, é porque a brecha precisa ser fechada, e hoje nós somos obrigados a ser taxativos. E disse para alguns pais que estavam presentes, está proibido short curto na igreja e calça leg. Porque teve uma moça aqui que a minha esposa repreendeu e não gostou, que ela não estava com uma calça leg, estava com uma meia fina preta, que dava para ver tudo. Infelizmente, irmão, nós não temos usos e costumes, mas tem coisas que está demais. Amém? Está demais. E aí vem para a casa do Senhor e quer subir no altar desse jeito, sabe? A casa de Deus é lugar santo e nós temos que ter reverência. Se na tua casa você quiser usar, seu pai deixar, tua mãe deixar, problema é seu. Mas aqui eu não quero, e se chegar eu vou pedir para voltar. Amém? Pastor, está aparecendo algumas assembleias, olha, se for o caso a gente vai colocar uso e costume sim. Ou conserta, ou desta maneira, eu que sou homem, que não é para mim toda a honra e toda a glória, não me agrada, quem diria Deus. Vai chegar uma hora que nós vamos buscar a presença de Deus, orar a presença de Deus, e Deus não vai se manifestar. Por quê? Porque existem pessoas no meio que estão parecendo prostitutas. Que se vier uma prostituta que aceitar Jesus, ela vai ter que mudar as suas vestes. Agora, as jovens, as pessoas, de modo geral, inclusive algumas mães, algumas mulheres, não se dão respeito, irmão. E se essa brecha não for fechada, vai ser complicado. E o que fazer com as pessoas que têm calça leg? Eu chamo de calça triste, que nem dizia o Peteco. Quer usar? Pelo que eu saiba, quando saiu essa maldita moda, se usava com camisão cobrindo, desculpa a expressão, a bunda, não é? Só ficava as pernas. Hoje não, é uma mini com uma leg que se abaixar, vê o cofrinho, a poupança, vê tudo. Sabe por que essas cadeiras têm essa capinha? Porque a gente acha bonitinho? Não. Que já tivemos problema de mulheres com calça jeans baixa, que quando ela senta, só Jesus na causa. Porque não se toca. Aí se a gente vai chamar a pessoa de canto e falar, escuta, olha a roupa que você está, eu nunca mais volto nessa igreja, por favor, não volte não. Porque aqui é um ajuntamento de pessoas para adorar o Senhor, e não para mostrar o corpo, prostituição, tatuagem ou piercing. Amém? Se você quiser ter piercing, o que você quiser, tenha dessa porta para fora. Aqui dentro nós não aceitamos. Amém? Porque infelizmente, amado, está demais. E aí eu sou obrigado a chamar cada pai e falar, escuta, você já viu tua filha? Escuta, você já viu tua esposa? Cabe a mim fazer isso? Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para ensinar que roupa tua mulher, teu filho, tua filha vai usar. Mas vigiem, pais, por favor, porque senão você vai, sabe fazer o quê? Tratar a igreja de Deus com irreverência, e quando nós tocamos naquilo que é sagrado, irreverentemente nós somos fulminados pela parte de Deus. Amém? Uzá morreu literalmente, porque ele não era habilitado para tocar no que é sagrado. Tem pessoas que chegam na igreja de qualquer jeito, que não dobra o joelho, não ora, que está com uma roupa escandalizada, que aqui dentro está cantando música do mundo. Eu já vi jovem com celular no ouvido com música profana. Não respeita a casa de Deus. Aí você olha para a vida do infeliz ou da infeliz, está toda amarrada. Eu tenho, sabe, por muitas vezes eu fico com dó dos pais, porque ou não querem ver, ou não fazem questão de ver. Mas como sacerdote, eu fico muito indignado. Amém? Eu tenho filhos, estou sujeito às mesmas situações. Ninguém está livre. Mas nós temos que tomar posição. Amém? A Bíblia diz que Davi, ele se vestia com uma estola sacerdotal. A estola cobria todo o corpo dele, ele era rei.
Estola sacerdotal não era das mais bonitas, mas quando ele estava à frente da arca, ele dançava ao Senhor, ele adorava a Deus. Sabe para quê? Porque ele tinha um projeto no teu coração. Diante do Senhor eu tenho que entregar o meu melhor. Tem gente que quando você se reúne na igreja e fala, vamos orar, faz, sabe, caras e bocas. O que você está fazendo na igreja? Eu já tive reclamação de líderes que diz, pastor, não dá, é um ministério de dança, é o de homem, é o de mulher, não tem horário para chegar. Quando chega, chega com piadinha, chega com brincadeira. Quando se reúne, sabe, parece que está ali, sabe Deus para quê? Nós estamos reunidos para adorar ao Senhor, então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Se não for assim, não venha. Amém? Fechar a brecha, amado, significa andar em aliança de santidade. Nós precisamos ser santo, ser revestido da autoridade, para entrar no lugar que é santo, no lugar que é separado. Eu acho engraçado que o católico, o idólatra, o espírita, ele chega no terreiro, lá no portão ele já começa a saudar o portão, entra, passa para a primeira porta, sauda, chega no altar, se benze, bate cabeça, faz tudo. Porque tem um ritual, tem um temor. O católico, ele não precisa entrar na igreja, ele passa na frente do templo católico, ele já se benze. Ah, é bobeira o que ele faz. Pode até ser, mas é a fé dele e ele faz com excelência. E o crente? Que quando os filhos estão fazendo bagunça, que é para poder aprender, a primeira coisa que faz é fechar o olho e fingir que não vê. Preste atenção, amado. Deus só pode abençoar quando nós colocamos a nossa casa no altar. Amém? 1 Coríntios 11, 28 diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu poderia dizer, amado, que a ceia do Senhor é uma espada de dois gumes. Por quê, pastor? Preste atenção. Se tomamos em pecado, sofremos a consequência. E se não tomamos, a Bíblia diz que nós não temos vida em nós mesmos. Olha o que diz o livro de João 6,53. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, que é o pão da ceia, e não beberes o seu sangue, que é o suco de uva, não tereis vida em vós mesmo. Não tereis vida em vós mesmo. Ou seja, são um bando de zumbi que está vivendo basicamente morto da fé. A ceia de maio, a palavra do Senhor foi, se você não tiver com a tua vida no altar de Deus, ou não quiser colocá-la, não participe da ceia. Foi ou não foi? Porque a partir de junho, se não se consertar, coloque sua barba de molho. Porque, irmão, só Jesus. Pastor está jogando praga? Não, isso estou repetindo o que Deus está mandando dizer. É tempo de restauração, é tempo de aliança, não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de estar na igreja e aqui você diz glória a Deus e aleluia, e lá fora você fala em línguas estranhas, para não dizer palavrão. O Senhor está chacoalhando a figueira. Ou você se conserta, ou você se conserta. Amém, igreja? Letra C, desprezar a palavra e a aliança. Deuteronômio capítulo 28, 15. Olha o que diz. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será o teu cesto e a tua assadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias da tua vaca e as tuas ovelhas, maldito será ao entrar e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, e em tudo que puseres as mãos para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Nós fomos comprados por um alto preço, que é o sangue de Jesus. É isso que nós temos que colocar em pauta, é isso que nós temos que entender.
Você foi comprado por um alto preço, então não brinque com isso, igreja, porque não é comigo que você está brincando. Você não está brincando, sabe, com a igreja, você não está brincando com seus pais, você está brincando com o Criador dos céus e da terra, que diz: se você não se consertar, vai haver maldição. É na cidade onde você estiver, é no campo, é o fruto do teu ventre, é a obra do seu trabalho, é tudo que você fizer vai acontecer. Não é o pastor Alexandre que está dizendo, mas é o Espírito Santo que diz: conserta-te enquanto há tempo. Eu não te chamei para ser brincadeira, e nem te chamei para ser piada. Amém, meu irmão? Quando a nossa aliança ela é rompida, uma porta aberta se abre e Satanás deita e enrola. Amém? Isso traz infidelidade, deslealdade, roubo, mentira, traição, e tudo que fere a nossa aliança com Deus. Esta é uma brecha. E eu não sei qual é a brecha que na tua vida está aberta, mas eu sei de uma coisa: hoje Deus quer fechá-la. Sabe o que é brecha? É o espírito de Judas que leva o homem a entregar o corpo de Cristo. Sabe quando você está na igreja supostamente dizendo que é crente, lá fora você faz qualquer outra coisa que não é como um cristão fazer? Sabe que espírito que está regendo em você? É o mesmo espírito que regia Judas, traição. Você está traindo o corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós não obedecemos, nós estamos sendo Judas. Meu irmão, o Senhor te chamou e Ele quer romper esta barreira, restaurar esta aliança, amém? Tirar o pecado. O Senhor requer de nós santificação. Repita comigo: Deus requer santificação. E o que é, pastor, santificação? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Você pode trabalhar no mesmo lugar, morar no mesmo bairro, ter as mesmas amizades, e você pode ser santo. Você pode ter a mesma família, você pode ser santo. Santo é separado para Deus. Olha, eu sei que isso aqui não agrada a Deus, então eu não vou fazer. Amém? Ser como criança. A criança é assim: olha, eu sei que minha mãe vai brigar comigo, vai me bater, então eu não vou fazer. Vontade eu tenho, mas eu não vou fazer. Ser santo é isso, é ser separado para Deus. E falar: Senhor, eu sei o que é melhor para mim. E o que é melhor para mim está em Ti, então eu quero fazer o melhor. Eu sei que às vezes a gente escorrega, irmão. Eu sei que às vezes você dá uma pisada na bola. O Senhor não está levando em consideração isso. Ele está levando em consideração que às vezes a gente escorrega e continua caído. Até quando ficará prostrado? Até quando vai aceitar esta mesma situação? Até quando você vai dizer: mas todo mundo faz, minhas amigas faz, meus amigos faz, e eu vou continuar fazendo? Até quando? Até quando chegar a enfermidade, bater na tua porta e você tiver que, se converter da noite para o dia? Até quando perder algo que você não gostaria de perder, ou ser tocado em algo que você não gostaria que fosse tocado? Sabe o que aconteceu com um homem chamado Eli? Um dos maiores sacerdotes que a Bíblia teve. Esse mesmo Eli, amado, foi que ungiu a Samuel. Este mesmo sacerdote Eli foi que Deus usou ele para falar com Ana, que era estéril. Ele tinha 2 filhos endemoniados, que bagunçava, e todo mundo sabia, e ele fingia que não sabia. A brecha era dentro da casa dele, e ele fechava os olhos para aquilo. Um dia o Senhor disse: chega, eu vou levantar Samuel, colocar no teu lugar, Eli, você já perdeu. O Senhor permitiu que os 2 filhos dele morressem de uma maneira brutal. E quando ele ficou sabendo, ele caiu da cadeira e morreu na hora. Fala: nossa, mas Deus é radical assim? É, pior do que você imagina. Deus não é brincadeira. Deus é muito bom, muito bom. Mas Deus não suporta a palhaçada de pessoas que se diz crente e tem uma vida toda torta. Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Esse negócio, você fechou o olho aqui, você vai abrir lá na glória, cuidado. Porque se você não for santo, você não vai ver ninguém. Você vai para o julgamento. Amém? O que agrada a Deus é ser santo, é ser separado para Ele, é ser a diferença. Mas pastor, lá na escola eu vou sofrer bullying, porque todo mundo vai me chamar de crentinho, de fanático. É melhor você ser esta pessoa, do que você ser o descolado, a descolada. Ou estar no meio dos seus amigos quando sai da empresa e vai para o boteco encher a cara, sabe? É melhor você ser diferente e ser salvo, do que você achar que está na igreja, continua com as mesmas atitudes do mundo e não ter responsabilidade diante de Deus. Hebreus 13:12 diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O próprio Jesus, ele entregou a sua vida, para que eu e você seja santo, seja separado, irmão. Então nós precisamos reconhecer isso, sabe? Precisamos reconhecer isso. Uma das ministrações que foi feita na semana passada com os adolescentes foi que, pastor, pode ouvir música do mundo? Eu perguntei para um, pode? Um disse não, o outro pode, o outro não. A maioria disse não. Quando chegou a mim, eu disse, pode? Lógico que pode. Você pode fazer o que você quiser. Paulo diz, tudo eu posso fazer, nem tudo me é lícito. Tem músicas que realmente não ferem nada. Não fere a moral, não fere a Deus. Amém? Mas eu posso ficar aqui cada culto, ó, essa nova que saiu não pode. No mesmo CD, aquela anterior, aquela pode. Então a Bíblia diz assim, o que é profano e o que é santo, separa. A gente vai na casa de pessoas, irmão, eu nem gosto muito da casa dos outros, porque meu olho corre, não tem jeito. Você vê tanta coisa profana, mundana, que dá vontade de pegar o CD do infeliz e falar, irmão, para que você quer essa porcaria aqui? Sabe? Para que você ainda continua tendo isso no teu carro? Deus abençoa de um lado e você abre a porta e a brecha para a maldição entrar e sair do outro. Amém? Se nós não formos santos, se a gente não puder fazer o que o Senhor quer que façamos, a história não vai mudar. 2014 será o pior ano da sua vida. E ele tende a ser o melhor. Amém? Segundo, um reparador de brecha libera na sua vida. Letra A segurança do Senhor é estabelecida. A Bíblia fala de um homem chamado Neemias, que ele foi chamado para restaurar os muros de Jerusalém. Ele deixou o que ele fazia. Ele era um alto funcionário da guarda do rei da sua época, e ele deixou para restaurar os muros de Jerusalém. Sabe o que ele faz, amada? Ele começa a restaurar os muros, porque os muros, naquela época, era a segurança da cidade. Toda a cidade era murada, e precisava dos muros estar firmados, fechar todas as brechas, senão o inimigo entrava, invadia e tomava a cidade. Mas tinha um tal de Sambalate, de Gesem e de Tobias, que eles fizeram de tudo para tirar da presença de Deus o que Neemias estava fazendo. Eu quero te dizer que na tua escola, no teu trabalho, na tua família, no meio dos teus amigos, tem um Sambalate, um Gesem e um Tobias. Para dizer que nada, para que fazer isso? Ah, mas Deus também não quer tanta coisa, para que esse fanatismo, para que isso, para que aquilo? Não dê ouvido, continue a obra que o Senhor estabeleceu na tua vida. Porque os teus muros serão protegidos, a tua casa será abençoada e será estabelecido o governo do Senhor, a segurança do Senhor. Você está entendendo? Não abra mão, pai, não abra mão, mãe. Não abra mão, jovens, adolescentes, crianças, não abra mão da aliança que você tem com Deus. Tem muita gente da tua idade, mais novo que você, está morrendo agora e está indo direto para o inferno. Porque não teve a oportunidade, ou se teve, não deu crédito a ouvir a palavra do Senhor. Amém? Mas você está escutando. E quando eles perceberam que não tiveram chance com Neemias, esses três ficaram furiosos. Cidade sem brecha é cidade segura. Amém?
Satanás, ele perde para que você deixe a porta de entrada, que é o teu coração, aberta. Porque daí ele entra com todos os seus demônios. Ah não, mas eu sou crente, isso não vai acontecer comigo. Abre brecha para você ver. O homem que andava com Jesus, que era Pedro, uma brecha que ele abriu, Jesus repreendeu, falou: para trás de mim, Satanás, cala-te, Pedro, porque o que está usando a tua boca é o diabo para falar comigo, porque o diabo ele é astuto, amado. Amém? Então não adianta você muitas vezes fechar a cara, sabe, amarrar a cara, falar assim: poxa, hoje eu fui para a igreja para receber uma palavra de vitória, e Deus deu uma palavra para o pastor de cajado. Glória a Deus! Enquanto o Senhor está te corrigindo é porque Ele te ama, porque ainda há esperança de mudança. Amém, irmão? Eu gostaria todo culto pregar uma palavra de vitória. Mas não é só palavra de vitória que o crente sobrevive. O crente sobrevive quando ele está íntegro diante de Deus. Aí a vitória vem naturalmente. Amém? Quando você está com a sua casa protegida, com a brecha fechada, você vive o que está escrito no Salmo 91. Sabe? Malignidade alguma chegará à tua tenda. O Salmo diz que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado, porque você estará seguro em Deus. Quando estamos seguros em Deus, não há brecha. Você está entendendo? Letra B. Inaugura-se um tempo de prosperidade, de restituição. Josué 7:24 diz assim: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-lo. E levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor e a sua ira, pelo que aquele lugar se chamava o Vale de Acor até o dia de hoje. Quem era Acã? Acã foi um jovem que estava no meio do arraial e que pecou diante de Deus. O Senhor disse assim para Josué: está vendo onde está o pôr do sol? Sim. Aonde você colocar a planta dos teus pés, até lá eu vou te dar por herança, e todas as cidades você vai vencer e vai ser conquistador. Só que existia um Acã no meio. Acã foi alguém que foi numa cidade chamada Ai, que era a menor cidade que eles tinham que guerrear, e fez acordo com o diabo. Abriu uma brecha, sabe? E ele foi lá e pegou algumas peças de ouro, uma capa babilônica, levou para dentro do arraial onde eles estavam, fez um buraco no chão, cavou, enterrou e ficou lá. Opa, ninguém está vendo. Amado, seria tão bom se Deus não visse certas coisas. Amém? Porque eu posso ver o Ricardo fazendo alguma coisa, o Ricardo falar para mim: por favor, se é meu amigo, não fala nada para ninguém. Eu posso até não falar, nós somos amigos. Mas aos olhos de Deus, nada é escondido. E quando eles foram guerrear contra a cidade, eles foram até, sabe, sem muita arma, porque era uma cidade pequenininha. Não, Deus disse que aonde colocar a planta dos pés nós teremos por herança. Chegou lá, eles tomaram um pau tão grande, perderam a guerra e voltaram humilhados. Aí Josué disse: opa, Deus não é Deus de duas palavras. Deus disse que daria as terras, que daria a vitória. E a menor cidade nós apanhamos e sofremos. O que é isso, Deus? O Senhor disse: há uma brecha no vosso meio. Essa brecha chama-se Acã. E este Acã precisa ser destruído com toda a sua família. O mal tem que ser retirado pela raiz. Glória a Deus que nós não estamos mais no tempo da lei, amado. Estamos no tempo da graça. Jesus não faria isso, mandaria matar. Mas Ele tira do meio aquilo que realmente está te atrapalhando. Amém? Então, meu amado, preste atenção. Se a brecha não for fechada, Deus tem o poder de tirar do meio da tua casa, ainda que este meio seja o teu esposo, a tua esposa, o teu marido, tua filha, seja o que for. Você está entendendo? Porque ninguém vai impedir a obra que Deus tem na sua vida, nem você mesmo. Está entendendo? Então, meu irmão, quando Acã morre, a brecha é fechada.
E Deus, Ele restabelece a conquista. O tempo de avanço é liberado. Amém? Ou seja, Deus encontra lugar em nós para semear. A palavra de hoje é um pequeno puxão de orelha, porque Ele sabe o que está prestes a acontecer ou o que está acontecendo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Amém? E essa brecha, ela precisa ser fechada. E Josué, então, ele fecha essa brecha. Foi escoada essa brecha. Aí o tempo de prosperidade, da colheita abundante, chegou a eles. Amém? A partir de nós, amado, Deus está levantando uma geração que não permite infiltração, que não tem aliança com o pecado. A partir de nós, Deus repara as brechas e nos traz um novo tempo, um tempo de milagre e de prosperidade. Amém? A partir de você. Essa semana nós estávamos conversando, eu e a minha esposa e mais um casal de amigos, estávamos falando da nossa geração. O que nós temos visto hoje, o culpado somos nós, sabia? Eu não culpo nem os jovens que estão passando por algumas situações, mas a nossa geração. A geração de quem nasceu do ano 50, 53 para cá. Que temos filhos adolescentes, que fomos criados no regime militar, como eu fui criado. E aí a gente diz assim, não, o dia que eu tiver filho, eu não vou tratar meu filho desse jeito. Meu filho vai ser liberal. Meu filho vai ter o que quer, não quero bater, porque minha mãe era estressada, meu pai era estressado, eu tomava surra com fio de ferro, e eu não vou fazer isso com meu filho, porque a gente diz que isso é errado. A lei diz que isso é errado. Mas nós somos uma geração abençoada, só que não soubemos educar os nossos filhos. E a Bíblia diz, e é muito clara, filho que não obedece pai e mãe tem dias curtos na terra. Curtos. E nós estávamos falando de um jovem que, não chegamos a conhecer, conhecemos a irmã desse jovem, com 16 anos já tinha roubado, já tinha feito 1001 coisas. Ia fazer 17 anos, a polícia matou. Aí eu fico pensando, por que Deus permitiu? Sabe por quê, irmão? Porque se com 16 anos ele já metia o louco, que nem diz a Cotinha, já fazia esse arruaça toda, e quando ele crescesse, sabe o que Deus faz? Arranca o mal pela raiz. Não poderia, pastor, prender ele, e lá na frente soltar? Alguns são presos e saem de lá restaurados, mas outros não. E nós temos vivido uma geração que o Senhor está apertando, não só quem é crente, como quem é do mundo. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo está sendo preparado para ser entregue para o anticristo. Amém? Então não é tempo de brincar de ser crente. E a gente vê a mão de Deus pesando literalmente. Você não vê porque a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. A misericórdia do Senhor está sobre a tua casa. A misericórdia do Senhor está sobre o teu ministério. Por isso que você não vê. Mas a glória de Deus quer atuar na tua vida. E para isso, você precisa fechar a brecha que durante a ministração o Senhor te disse quais são essas brechas. Você está entendendo? Eu, se olhar para vocês, eu nem imagino, mas tu sabe. Fecha a brecha, irmão. Restaura a aliança. Passe a obedecer, não importa o que vão dizer. Tem gente que diz assim, não, mas eu falei que era assim, eu não vou voltar atrás. Volte atrás, corrija, seja humilde. Não queira bater de frente, porque a jamanta que vem aí é muito grande. Você não vai suportar. Amém? Depois não diz que eu não avisei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tudo que eu estou falando para você, serve para mim também. Porque a palavra, quando ela vem, ela passa do altar primeiro. Amém? Não pense você que eu talvez não tenha nenhuma brechinha que eu tenha que fechar. E comigo o negócio é mais embaixo. Com o pastor, Deus não tem muito zelo, não. A Bíblia diz que você é julgado pelo quanto você conhece. Quanto mais você conhecer, mais o cajado é maior. Amém? E conhecendo o Deus que nós servimos,
É tempo de restauração. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.